agora a nossa entrevista com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí, Leonardo Ayrton. Vamos falar sobre o retorno às aulas, volta às aulas 2026. O sindicato, inclusive, tem algumas orientações aos pais, às mães, às pessoas que buscam ainda fazer a matrícula dos filhos no ano letivo de 2026. E aí o presidente do Sinep, Leonardo Ayrton, está conosco para bater esse papo. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Natanael, bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia, aqui do Comando Geral, aqueles também espectadores que nos veem pelo canal da TV O Dia e também aos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, qual é a expectativa, né, das escolas, da rede particular de ensino para a retomada das aulas, para o início do ano letivo 2026? Algumas escolas já retomam na próxima semana, outras vão deixar para o final de janeiro, início de fevereiro, mas de modo geral, qual é a expectativa? A expectativa para 2026 é a melhor possível. Nós estamos aí vendo que o setor, passado o período da pandemia, aí já com 5, 6 anos da pandemia, está reaquecendo, então a gente tem a melhor expectativa possível, vendo que a educação do Piauí, principalmente na rede particular de ensino, que é o nosso caso, ele tem levado ao Piauí ao topo, sempre com bons resultados, uma boa qualidade, então isso valoriza muito o ensino da rede particular. Mas o ensino do Piauí é forte como um todo, a da rede particular eleva muito o nome do nosso estado. Uma das preocupações dos pais e das mães, sempre que muda o ano, diz respeito ao reajuste, né, da mensalidade escolar. Como é que a categoria tem trabalhado essa questão dos valores e qual a orientação do próprio sindicato para os estabelecimentos de ensino, para as escolas, nesse momento, né, de readequação, inclusive, das mensalidades? Natanael, foi muito pertinente esse teu questionamento, porque anualmente a gente tem uma dúvida entre os pais, tem alguns questionamentos, mas o sindicato ele não tem o condão de precificar. Cada instituição de ensino, dentro da sua planilha, dentro dos seus custos, ele vai precificando o valor da sua mensalidade. O que nós colocamos é sempre a orientação de seguir aquilo que a lei preconiza sobre o valor das mensalidades. Não exceder e colocar sempre aquilo que é custo da empresa e que tem um impacto dentro do dia a dia da vida da escola. Presidente, quais são hoje os principais desafios das escolas particulares? Há, sem dúvida nenhuma, a questão de inadimplência, há uma demanda também de uma avaliação sempre junto também ao Ministério da Educação. Quais são hoje os principais desafios que as escolas particulares precisam estar atentas e qual é o apoio que o sindicato dá também a essas instituições no sentido de enfrentar esses desafios? Eu acho que o principal desafio na parte acadêmica é levar e melhorar o nível do ensino no estado do Piauí, da rede particular. Como eu disse, a gente obtém anualmente bons resultados, o Enem saiu ontem, nesses próximos dias aí terão com a consolidação dos resultados do Enem de 2025 e o Piauí sempre ocupando um lugar de destaque. Eu acredito que o maior desafio hoje das escolas da rede particular é manter esse nível, é manter essa pegada de colocar estar sempre nos primeiros lugares. Em relação à questão também, hoje nós temos desafios muito grandes, seja para os professores, seja para os coordenadores e diretores. Hoje nós temos, por exemplo, a inteligência artificial, que está cada vez mais presente no dia a dia das escolas. E eu não digo no dia a dia somente dos professores, mas também dos alunos, porque eles têm contato hoje, desde quando nascem, as crianças já têm esse contato com a tecnologia, e isso tem sido muito desafiador dentro do ambiente escolar. Manter o foco, manter a concentração e, principalmente, fazer com que o aluno possa extrair conhecimentos utilizando essas ferramentas de tecnologia. Presidente, como é que está a questão da valorização do profissional do professor? Sabemos que o professor é muito desvalorizado no nosso país, no setor público não ganha tão bem, nas ONGs também não, mas no setor privado, as escolas particulares paga bem menos ainda e exige muito mais do professor. Como fazer para que as escolas privadas do nosso estado venham melhorar na questão salarial e também na valorização desse profissional da educação? Eu acho que as relações de trabalho dentro do ambiente da rede particular, elas têm alguns casos sui generis. Por exemplo, dentro do nosso sindicato, nós trabalhamos com uma realidade bem heterogênea.
Nós trabalhamos com escolas de pequeno, médio e grande porte, que são os grupos educacionais, e cada uma tem uma realidade. Eu acho que hoje, dentro das relações de trabalho, tem que se buscar o equilíbrio. A produção do professor, mas também através do próprio sindicato dos professores, procurar melhorar as condições de trabalho, sejam elas dentro e fora do estabelecimento de ensino. Quando eu digo fora, é porque, como você disse, há uma sobrecarga, pode haver uma sobrecarga de trabalho, e por isso eu acho que isso tem que haver o equilíbrio. O sindicato ele tem a função de assessorar pedagogicamente, academicamente e juridicamente, mas a gente faz isso hoje muito conversado também, essa parte do docente com o sindicato dos professores. Não é raro uma reunião entre os dois sindicatos para tratar de alguns temas. Ao lado disso, passa muito o Ministério Público do Trabalho também, que procura passar orientações, e nós, como sindicato, procuramos cumpri-las para dar o melhor ambiente de trabalho aos nossos professores. Presidente, 2025 foi marcado por um caso, eu diria até emblemático, né, para as escolas particulares, o caso Alice Brasil, que levantou vários debates sobre a estrutura das escolas, a segurança, o próprio cuidado profissional, né, o acompanhamento, não só em sala de aula, mas nos espaços de convivência, espaços comuns. De modo geral, quais são as lições que foram tiradas desse caso pela rede particular de ensino? Na sua avaliação, hoje as escolas reforçaram os cuidados, inclusive estruturais, após esse episódio? Qual foi a marca que esse episódio deixou e o ensinamento para a rede particular de ensino? Bem, o caso da Alice Brasil foi uma tragédia realmente, em todos os sentidos. Ninguém nunca espera, dentro da nossa área de atuação, que aconteça aquilo dentro de um ambiente. Eu acho que a gente, por si só, a morte dela representa uma tragédia dentro do setor educacional. E hoje nós temos aí leis que foram criadas para melhorar. O sindicato se fez presente em todas as assembleias, em todas as audiências públicas que ocorreram dentro da Câmara Municipal de Teresina, contribuindo com ideias, mas também se solidarizando na família da Alice Brasil. Nós entendemos que quanto mais melhorar, esses debates são importantes porque eles melhoram as questões de segurança dentro do ambiente escolar. E é isso que nós queremos. O que a gente deseja também é que não seja, aqui eu falo como cidadão, que não seja só para a rede particular, que também na rede pública nós tenhamos as mesmas questões de segurança que foram implantadas na lei. Porque, na verdade, nós estamos protegendo os nossos filhos e a gente quer o melhor ambiente para eles e o mais seguro possível. Presidente, o sindicato representa tanto as escolas de ensino fundamental, ensino médio, e as faculdades particulares, ou é só um dos segmentos? Hoje o Sinep Piauí, a base dele está desde o ensino básico, que compreende aí a pré-escola, e até o ensino médio, e também está dentro da sua base as universidades, faculdades e também os cursos livres, como, por exemplo, cursos de inglês, cursos de música, também estão contemplados dentro da base do nosso sindicato. A gente tem, graças a Deus, aqui no Piauí, um histórico de ambientes seguros, né, nas escolas. Estou falando mesmo de segurança pública. Nas escolas públicas, a Secretaria de Educação do Estado, do município, sempre costumam divulgar planos de relacionamento com as forças policiais. Há também um diálogo do sindicato com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, no sentido de garantir, vamos dizer, que sempre tenha uma viatura próxima às unidades escolares. Como é que há um planejamento, um diálogo do sindicato nesse sentido também, relacionado à própria questão da segurança pública? E só para corroborar com a pergunta do nosso querido João, as instituições em si, como é que elas estão fazendo para que o ambiente escolar dessas instituições possam ser um ambiente seguro? Nós tivemos um caso aí em que um aluno entrou armado em uma escola particular aqui e atirou no outro adolescente. Como é que os prédios estão se preparando para que se evite algum ato de violência dentro dessas instituições? Olha, eu vou dividir as respostas, tá certo? Primeiro, no ano de 2023, nós tivemos aí veiculado na mídia nacional que haveriam vários ataques dentro das escolas. E prontamente, numa parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí e a Secretaria de Segurança, foram criados grupos de trabalho. Como eu disse, a gente procura
cuidar da escola, seja ela pública, seja ela privada. No meu caso, eu falo pela rede particular, mas a gente procura cuidar do ambiente escolar. Então, foi desenvolvido grupos de trabalho que procuraram conscientizar, principalmente, essa questão da cultura de paz dentro das escolas. E isso foi muito proveitoso, isso foi realmente um momento que foi emblemático dentro da nossa sociedade, porque o Piauí, graças a Deus, não teve nenhum incidente em Teresina, e no interior foi uma coisa que passou bem, foi muito leve. Foi um aluno que levou uma faca, mas essa faca já foi logo descoberta pelo próprio pai, que retirou, e só houve uma intervenção policial porque ele tinha um problema já psicológico. Então nós tivemos aí um momento que foi muito interessante, porque a gente colocou essa cultura de paz dentro do ambiente escolar. E em relação à sua pergunta, o que é que a gente... sim, lembrando, a gente fez uma parceria também com a Secretaria de Segurança, porque a escola pública, ela às vezes já tem aquele policiamento que fica lá. E o que nós solicitamos, e foi prontamente atendido pelo secretário de Segurança, foi que a gente tivesse as rondas ostensivas também em alguns pontos. Nós temos alguns pontos da cidade onde se concentram, às vezes, 4, 5 escolas naquele entorno. Então, a gente fez a solicitação e foi prontamente atendido. No que diz respeito ao acidente que aconteceu, que também foi uma tragédia, aqui eu acho que o primeiro trabalho é com a família. Eu acho que a família tem que estar presente dentro da educação da criança e a formação daquela criança, daquele adolescente. Então, o que a gente busca incentivar dentro do sindicato são palestras, simpósios que buscam integrar a escola, a família e a família a escola, para que haja um ambiente de harmonia dentro das instituições de ensino de Teresina e de todo o Piauí. Presidente, outro debate, quando a gente fala de educação, principalmente educação infantil, educação fundamental, é a inclusão das crianças atípicas, neurodivergentes, né? Muitas mães, inclusive, às vezes denunciam nas redes sociais dificuldades para garantir a matrícula dos filhos em algumas escolas. Qual a orientação do sindicato para esses casos específicos e como é que as escolas estão se preparando para receber esse público, né, por exemplo, as pessoas com autismo, algum tipo de deficiência, alguma neurodivergência? Esse debate também está sendo feito dentro da rede particular de ensino? Esse debate é realizado já há alguns anos e nós firmamos aí várias parcerias com o Ministério Público na orientação das instituições de ensino filiadas ao SINEP, por isso a importância da instituição de ensino ser filiada ao sindicato, para conduzir que a gente conduza bem essas situações, desde a matrícula, da recepção do aluno e todos aqueles que acompanham aquele estudante que tem aí algum transtorno, certo? E que deve ser acompanhado. O que nós estamos vendo é uma crescente, mas também o sindicato, dentro das suas funções, dentro das suas missões, tem buscado aí a orientação junto aos órgãos de controle e de fiscalização para que faça suas práticas dentro do que diz a nossa lei. Inclusive com a garantia do acompanhante pedagógico, isso também é trabalhado nas escolas? Isso é trabalhado nas escolas, as filiadas têm orientação, nós fornecemos treinamento também para as instituições de ensino e também lidando com algumas questões de dia a dia do ambiente escolar. Material escolar, outro tema polêmico e que sempre no começo do ano gera alguns questionamentos, né, sobre as listas de material escolar que são apresentadas pelas escolas. Alguns itens, às vezes, muita gente considera excessivo. Há alguma orientação também do SINEP para as escolas filiadas? E como trabalhar essa questão da lista de material escolar? Em relação à lista de materiais escolares, nós orientamos a todos os nossos filiados que sigam o que está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Os materiais escolares e nada de uso comum da escola. Isso é o básico que tem que ser seguido, Natanael. Porque hoje, o que a gente vê é que algumas escolas não têm a orientação, eu digo orientação jurídica mesmo, e acabam colocando materiais que são de uso comum, e isso prejudica muito. Houve uma fiscalização do Ministério Público agora na semana passada, início dessa semana, e o sindicato vê como positiva essa ação. O Ministério Público é o fiscal da lei, então ele tem que atuar realmente vendo quais são as situações onde pode acontecer alguma arbitrariedade e atuar. Mas o que nós vemos aí, em regra, Piauí,
e filiados ao Sinep, ao nosso sindicato, é que a gente não há problema com as instituições, porque há uma orientação jurídica na hora da confecção dessa lista de materiais. O professor Sérgio Mendes lhe manda um abraço, que é seu amigo de infância, e Gente pergunta boa. qual a análise que você faz sobre a expansão do ensino à distância. Primeiro, mandar um abraço para o Sérgio, é um grande amigo mesmo de infância, tá certo? E ele, como docente, também sabe. A expansão do ensino à distância aconteceu, foi principalmente impulsionada aí após o ano de 2020, na pandemia. Na verdade, essa modalidade deu um salto aí, eu acredito, de uma década de antecedência, pelo período que ela aconteceria. É uma realidade. O que se discute hoje muito, e era até um tema que nós estávamos conversando um pouquinho antes do bloco entrar no ar, do programa, é a qualidade desse ensino, né? O MEC, ele fez várias regulamentações no ano passado, colocando o que deveria ser o ensino EAD, do que seria o ensino presencial e uma nova modalidade, que é o semipresencial, que aí a gente tem uma mitigação daquilo que é presencial e uma parte no EAD ou online, seja qual for a modalidade utilizada pela extinção de ensino superior. Mas o que a gente discute hoje, o que nós queremos, que atuamos na área da educação superior, é que essa educação seja de qualidade e que aqueles conteúdos sejam assimilados pelos nossos alunos. Presidente, quais são os canais hoje que o Sinep possui, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, como não só as escolas, né, os estabelecimentos, né, as unidades de ensino, mas também os pais, alguém que queira tirar uma dúvida, um profissional da educação, como ter acesso ao Sinep, quais são os canais e quais são os serviços oferecidos também pelo sindicato para esses diferentes públicos? Bem, os canais de comunicação, além de telefone institucional que está no nosso site, também são as redes sociais, que eu acho que tem sido o Instagram do Sinep, principalmente, onde tem a maioria dos contatos, né? Hoje o mundo está bem dinâmico, então ninguém liga mais, as pessoas mandam uma mensagem através do Instagram ou de WhatsApp, pelo telefone que nós temos no site, e a gente prontamente atende. O interessante, Natanael, é que a gente atende a pais, atende a diretores de escola e até a professores que tiram algumas dúvidas com o nosso sindicato. Então, a gente tem um sistema de comunicação bem célere, bem aberto e procurando atender às necessidades de quem nos procura. Qual a mensagem que o senhor deixa, então, para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, que está nesse momento aí de matrícula, compra de material e aguardando também o ano letivo, para os alunos também, né? A criançada que está nos assistindo, nos ouvindo, nessa reta final das férias. Eu acho que é dizer uma mensagem de que seja um ano de muitos estudos, um ano de muito trabalho, mas também um ano que recompense, porque nós trabalhamos muito pelo fortalecimento da educação no Piauí e é uma das riquezas que nós podemos deixar aos nossos filhos. É educação, o conhecimento, ninguém toma da gente. Então, eu acho importante passar essa mensagem e até as crianças e adolescentes que nos ouvem, para que valorizem, sim, o esforço dos pais, para que eles, ou responsáveis, para que eles possam estudar na rede particular de ensino. E que esse ano seja aí de bons resultados, que venham aí no Enem e daqui a pouco no SISU, nos próximos dias. Presidente, obrigado, viu? Obrigado pela presença, o espaço aqui sempre aberto para a gente debater essas temáticas relacionadas à educação e ao trabalho do Sinep, né? Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. Só para encerrar, são quantas escolas, quantos estabelecimentos que são filiados hoje ao Sinep? Hoje nós temos mais de 65 estabelecimentos filiados. Expectativa de ampliar esse número? A expectativa é sempre de novos filiados. Nós tivemos um bom crescimento aí depois do ano de 2020, porque nós nos vimos aí todos juntos no mesmo problema e nos unimos para tentar encontrar soluções. Então isso é que dá força ao nosso sindicato, essa união. Obrigado, presidente. Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, eu agradeço. Prazer recebê-lo.